Então, hoje é dia 3 de abril, sexta-feira, parte 2 da aula sobre norma jurídica. Então, continuando, gente, presta atenção, ó. Dado o fato de que o sinal está vermelho, qual é a consequência? Qual é a relação jurídica pretendida pelo ordenamento? Você está obrigado a parar. Beleza, eu estou obrigado a parar. Ótimo. Agora, e se eu não parar? E se eu não parar, gente? Aí você vai ser punido por não parar. Qual é a punição? Multa. Multa. Então, presta atenção. Dado o fato que o sinal está vermelho, deve ser que eu tenho saúde, Luiz. Deve ser que eu tenho obrigação de parar. Dado o fato que eu não parei, ou seja, eu não cumpri, percebam? Ao não parar, ocorreu não Y. Porque ao não parar, a relação jurídica prescrita no consequente da norma primária não aconteceu. Então, se eu não parei, aí o ordenamento jurídico vai vir e vai me sancionar. Então, ele vai me impor uma obrigação de pagar uma multa porque eu passei no sinal vermelho. Tudo bem? É só Sim. essa consequência por passar no sinal vermelho? Também tem ponto na carteira, né, Então, o que está acontecendo, Mirelle? Presta atenção, ó. A partir do descumprimento de uma relação jurídica, eu vou ter duas consequências. Tá? Então, vocês vejam que, na verdade, tem duas normas sancionadoras, né? Eu tenho uma norma sancionadora que impõe a multa e tem uma outra norma que eu nem sei se seria sancionadora, porque ela te atribui pontos, né? Aí, o que vai acontecer? Dado o fato que você chegou a 21 pontos, deve ser que você perca o direito de dirigir por um período de tempo. Percebe como tudo vai funcionando nessa antecedente e consequente? O ordenamento jurídico todinho, ele trabalha com essa estrutura lógica, gente. Antecedente, consequente, antecedente, consequente. Ok? Então, olha só. Dado o fato do sinal estar vermelho, você deve parar. Se você não parou, você vai ser multado e vai ganhar pontos na carteira. Dado o fato que você atingiu 21 pontos na carteira, deve ser que você perca o direito de dirigir por um período de tempo. Agora, se você tiver com a carteira cassada, né, ou suspensa, e você mesmo assim continuar dirigindo, e for, né, então deve ser que você fique mais, perca uma reprimenda pior ainda. Vem aqui, Rafa, você. Vem aqui, ninguém viu você, cara. É tímido. É tímido quando não conhece, né? Depois que conhece, né? Tudo bem? Então, gente, essa estrutura lógica, fato consequente, ela está presente em todo o ordenamento jurídico. Então, dado o fato que você causou prejuízo a alguém, você tem o dever de indenizá-lo. Dado o fato que você causou prejuízo ao meio ambiente, você vai ter o dever de recuperar o meio ambiente. Dado o fato que eu sou um funcionário público, eu não posso ser demitido sem um procedimento administrativo que me apure a falta. Dado o fato que eu sou um juiz de direito, deve ser que eu tenha garantido a vitalicidade do meu cargo. E a vitalicidade, a inamovibilidade, né, e a redutibilidade do vencimento. Então, vejam vocês que por qualquer ramo do direito que eu passe, eu vou cair nessa estrutura lógica. Por isso que ele é bastante interessante. A gente vai empregar ela para o direito tributário, mas ela pode ser empregada para qualquer ramo do direito, tudo bem? Essa estrutura lógica aqui, ela foi muito bem trabalhada por Hans Kelsen, tá? Esse autor alemão, foi ele, aliás, austríaco, né? Foi ele que desenvolveu essa teoria. E aqui no Brasil, quem aperfeiçoou ela foi o professor Lourival Villanova, lá da Faculdade de Pernambuco. E quem trouxe ela para o direito tributário foi o professor Paulo de Barros Carvalho. Tudo bem? Só para deixar consignado aí para vocês. Agora, gente, presta atenção. Consequente, olha aqui, ó, o antecedente é dado fato X.
O consequente deve ser a relação jurídica Y. Veja que eu não estou falando que será a relação jurídica Y. Eu estou falando que deve ser a relação jurídica Y. Por quê? Porque nem sempre ela se realiza, tudo bem? O ordenamento jurídico quer, mas nem sempre se realiza. Tá ok? Vocês têm que ter isso aqui em mente também, tá? Agora, pergunto eu a vocês. Pergunto eu a vocês. Quando eu sou obrigado a fazer alguma coisa e eu não faço, eu sou punido, não é isso? Hein? Quando eu sou proibido de fazer alguma coisa e faço, eu sou punido, não é isso? Sim ou não? Sim. Sim. Está obrigado a fazer, é turrão, não faz? Punição. Está proibido a fazer e turrão faz? Punição. Agora, e o facultativo? Tem como punir? Não. Porque o facultativo eu não estou obrigado a fazer, eu não estou proibido de fazer. O ordenamento jurídico está falando assim para mim, se você quiser, você faz, se você não quiser, você não faz. Então, gente, por isso que o Hans Kelsen, ele dizia que ele encontrava dificuldade em enxergar nessas normas jurídicas facultativas a juridicidade delas, porque ele falava, meu, é facultativo fazer, eu não vou ter punição. E se eu não tiver punição, então não é jurídico. Tá? Só para deixar consignado para vocês essa questão teórica aqui levantada pelo Kelsen. Dúvida, gente? Alguma dúvida? Beleza. Agora, vamos lá. Dado... alguém aqui já pagou um tributo? Já. Já. Alguém aqui já pagou uma multa de trânsito? Não. Tá louco, Luiz. Eu já. Você já, né, Éder ou Vitor? Tá falando? Alan. Alan. Não tô vendo você aqui. Bom, Alan já pagou. Então vamos lá. Qual a diferença entre uma multa e um tributo? A multa eu sou obrigado a pagar, né? O tributo não? O tributo também. O tributo também. A multa tem um caráter sancionador, não sei. Então, olha que interessante, gente. Quando eu olho para o consequente de uma norma jurídica tributária e quando eu olho para o consequente de uma multa, né, que é uma norma jurídica sancionadora, você observe que eu não vou ter diferença nenhuma. Porque tanto na multa quanto no tributo, o que eu tenho no consequente? Uma relação jurídica de cunho obrigacional, onde determinada pessoa está obrigada a entregar determinada quantia de dinheiro a outra. Aliás, o consequente do contrato de locação também é igual, porque é tudo obrigação de pagar. Agora, qual a grande diferença entre uma multa e um tributo? A diferença é o seguinte, ela está no antecedente. Porque, veja bem, o antecedente de uma norma jurídica tributária, eu vou ter um fato lícito. É proibido ser proprietário de veículo automotor? Não. É proibido oferir renda? É proibido ser proprietário de um imóvel? É proibido prestar serviço? Vejam só que os fatos que estão no antecedente das normas jurídicas são todos fatos lícitos. Não há nada ilícito ali. Só que é um fato que demonstra que você tem riqueza, demonstra que você tem dinheiro. Como aquele fato demonstra que você tem dinheiro, vem o Estado e fala, opa, me dá aqui um pedacinho desse negócio aqui, eu preciso de dinheiro para sustentar as minhas despesas. É o famoso teco da coxinha, né? Eu falei dele na sala de aula para vocês já. Né? É o teco da coxinha. Então, o fato lícito que está no antecedente, nada mais é do que a sua coxinha. Aí o Estado olha para ele e fala assim, não, tudo bem, você não está proibido de comer coxinha. Só que a coxinha mostra que você tem alimento. Então, você tem que me entregar um pouquinho para mim, para eu me sustentar, entendeu?
Então ele vem ali e dá uma bocanhada na sua coxinha. Isso é o tributo. Ok? Agora, na norma jurídica sancionadora, na multa, você é obrigado a pagar a multa por quê? Porque você cometeu um ilícito. Ou seja, o antecedente da norma jurídica sancionadora é sempre o descumprimento do consequente de uma outra norma jurídica. E por isso é um fato ilícito. Então, fatos ilícitos são aqueles fatos que acabam descumprindo o consequente de uma outra norma jurídica. Então, a gente pode passar a vida inteira sem cometer nenhuma infração de trânsito, não pagar nenhuma multa, como a Luísa. Mas se ela tiver um carro, o IPVA ela vai ter que pagar. Entenderam, gente, isso daí? Aliás, é muito interessante, tá? Porque, olha aqui, ó, dado o fato que você é proprietário de um veículo automotor, tem que pagar IPVA. E se você não pagar IPVA? Você vai ser multado, vai ter uma sanção. Entenderam? Então, a norma jurídica sancionadora, a multa, ela também vem acoplada à norma jurídica tributária. Não é só no trânsito. O direito tributário, ele existe. Né? A pessoa vai lá, não paga o IPTU, daí na hora que ela vai pagar o IPTU com atraso, o que acontece? Ela paga com juros, correção monetárias e multa. Fechou? Estão entendendo, gente? Dúvidas? Ninguém que pergunta nada? Tá bom. Então, beleza. Então, observem que a distinção entre o tributo e a norma jurídica penal, a multa, está no antecedente e não no consequente. Porque a norma jurídica tributária sempre vai descrever um fato lícito. Gente, a norma jurídica tributária, ela gosta de patrimônio, renda e atividade econômica. Toda vez que você, né, tem um patrimônio, ou você ofere renda, ou você exerce uma atividade econômica, você demonstra para o Estado que você tem riqueza. Aí o Estado vem atrás dessa sua riqueza com o tributo. Tudo bem? Beleza. Posso prosseguir? Isso. Então vamos lá. Gente, o professor Paulo de Barros Carvalho, na tese de doutorado dele da PUC, ele estudando essas questões das normas jurídicas, essas questões teóricas aí, do professor Lorival Villanova, do professor Hans Kelsen, o que o professor Paulo de Barros Carvalho fez? Na tese de doutorado dele, ele criou um tipo de norma jurídica que vai servir para explicar o fenômeno da tributação. Como é que se chama essa norma jurídica? Regra matriz de incidência tributária. Então, gente, sabe aquele programinha de computador que você não sabe usar? Ele serve de alguma coisa para vocês? Não. Mas e quando você aprende a usar ele? Ele é uma ferramenta interessante, né? Então, é a mesma coisa com a regra matriz, tá? Tem gente que olha e fala, essa regra matriz, já sai correndo. Aí realmente não vai servir para nada. Mas quem sentar comigo, estudar e compreender o conceito de regra matriz de incidência tributária, eu afirmo para vocês que é uma ferramenta muito, muito útil para vocês entenderem o fenômeno da tributação. Ok? Rafa, só um minutinho só, gente, por favor. Rafa, faz um favor, papai. Dá um café para mim? Por favor. Então vamos lá, gente. Rafa, aperta aquela coisa para acender a luz também, tá escuro aqui. A outra. Isso, pode pagar essas aí. Obrigado. Melhorou, né? Bom, então vamos lá, gente.
A regra matriz de incidência tributária nada mais é do que uma norma jurídica. Se ela é uma norma jurídica, então a estrutura lógica dela vai ser a mesma que é comum a toda e qualquer norma jurídica. Ela vai ter um antecedente e um consequente. Perfeito? Bom, o antecedente da norma jurídica, tá? Ela vai descrever um fato, não é isso que eu falei para vocês? Só que presta atenção, gente. Existem fatos que ocorrem sem ser em determinado local? Bom, eu falando isso agora, eu estou pensando aqui, né? Qual é o local que está ocorrendo essa aula? Agora eu fiquei na dúvida. Né? Porque essa aula está ocorrendo aonde, né? Eu estou dando ela aqui de casa, vocês estão assistindo na casa de vocês, né? Ela está ocorrendo aonde? Na cidade de Taubaté, né? Mas não tem um lugar fixo, né? Bom, olha aqui, ó. Eu tenho coordenadas aqui. Estou desenhando para vocês. Coordenadas de espaço. Só um minutinho. Tenho coordenadas de espaço e eu tenho coordenadas de tempo. Ah, não está saindo aqui. Gente, tudo que acontece em um determinado momento e um determinado local. Alguém não concorda comigo? Tempo e espaço. Tudo bem? Então, olha só. Todos os fatos, então eu vou colocar aqui, ó. Vamos supor que eu tenho aqui o fato, ok? Esse fato, ele vai ocorrer. Muito obrigado, viu, filho? Esse fato, ele vai ocorrer em um determinado local, em um determinado momento. Tudo bem para vocês? Então, olha só. Quando a gente for estudar a regra matriz de incidência tributária, eu vou dizer que no antecedente normativo da regra matriz de incidência tributária, ou na hipótese tributária, tá ok? Antecedente normativo da regra matriz e hipótese tributária são expressões sinônimas, tá ok? O que nós vamos encontrar lá? Tá aqui, ó. Nós vamos encontrar 3 critérios. O critério material, o critério espacial e o critério temporal. Então, o que eu tenho no critério material? No critério material, eu tenho a descrição do fato. Então, tá aqui o fato, ó. O fato nada mais é do que o critério material. E olha que interessante, gente. O critério material que está no fato, ele sempre vai ser, ó, olha a dica aqui, ó. Essa dica é um fato lícito, mas presta atenção, ó. Eu sempre vou ter aqui, ó, um verbo mais um complemento, tal como no direito penal. Então vamos lá. Aí, gente, eu vou começar a utilizar a expressão com vocês de materialidade do tributo. Quando eu falar para vocês a materialidade do tributo, o que eu estou me referindo? Eu me estou referindo ao fato, ok? Descrito no antecedente normativo da regra matriz, ok? Então, eu vou perguntar para vocês, qual é a materialidade do imposto de renda? Auferir renda? Auferir renda. Perfeito, Lisa. Auferir é o verbo. Renda é o complemento. Percebe? Que nem no direito penal, gente. Matar alguém. Matar é o verbo. Porque como eu vou ter que fazer alguma coisa, a ação está no verbo. E o complemento, tá? Vai auxiliar o verbo. Vamos lá agora. Qual é
a materialidade do imposto de importação? Importar algum produto. Eu vou ajudar você, Dulcineia. Importar um produto estrangeiro. Então, vocês vejam que o verbo é importar, que é trazer de fora do Brasil para dentro do Brasil, mas não basta qualquer produto, tá, Dulcineia? O produto tem que ser estrangeiro, ou seja, o produto tem que ser produzido lá fora. Qual é a materialidade do ISS? Quem que ajuda aí? Natália? Júlia? Qual é a materialidade do ISS? Vocês conhecem o ISS? Imposto sobre Serviços. Por que uma pessoa é obrigada a pagar ISS? Que ela trabalhou e recebeu. Porque ela prestou um serviço. Então, a materialidade do ISS é prestar serviço. ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias, é realizar uma operação mercantil. Ok? Então, vocês observem que todos esses exemplos que eu estou dando para vocês, de materialidades e tributos, nós temos um fato lícito e nós sempre teremos um verbo mais um complemento. O verbo para indicar a ação daquilo que a pessoa vai ter que fazer e o complemento que vai se referir àquela ação. Então, ISS, prestar serviço, ITSMD, receber uma herança, IPTU, ser proprietário de imóvel, tá ok? Então, todos os tributos, eu vou ter sempre um fato lícito, que é um verbo mais um complemento, que mostra que a pessoa tem riqueza, e aí, então, o Estado vem e fala, eu quero um pedaço dessa riqueza para mim, a título de tributo. Dúvidas? Bom, e o critério espacial? O critério espacial, gente, é o local onde o fato tem que ocorrer. Porque não basta só o fato ocorrer, o fato tem que ocorrer naquele local determinado pela lei. E o critério temporal? É o momento em que o fato deve ocorrer. É o momento em que eu considero o fato ocorrido. Tudo bem? Professor, Pois não. Natália? mas é isso. Pois não, Natália. Como assim o critério espacial? Por exemplo, no caso do IPTU, qual é o critério espacial? Então, a lei de qual município você está falando? Vamos supor, da minha cidade aqui de Campos do Jordão. Beleza, você está no município de Campos do Jordão. Teve um tiroteio ontem à noite aí, né? Ah, por enquanto não fiquei sabendo. Eu fiquei sabendo. Bom, o pessoal acordou na noite aí, não sei onde você mora, mas acho que na Bernesse aí teve um problema. Ah, eu moro no Portal. Ah, então é isso. Na Bernesse tem um biozinho lá. Bom, vamos lá. Presta atenção. A lei do município de Campos do Jordão vai dizer que os proprietários de imóveis urbanos em Campos do Jordão, tudo bem? Certo. Se eu for proprietário de um imóvel urbano em Taubaté, eu vou ser obrigado a pagar IPTU para Campos do Jordão? Não, Por quê? por causa do local onde você mora. É exatamente isso. Ah, tá. Entendi. Entenderam? Então, Entendi. eu só vou ser obrigado, e eu vou melhorar isso aqui para vocês, tá? Eu só vou ser obrigado a pagar o tributo, tá? Quando os 3 critérios da hipótese ocorrerem. Então, eu tenho que dar causa ao fato, e o fato tem que ocorrer no local determinado pela legislação, e o fato tem que ocorrer no momento estabelecido pela legislação. Se eu não tiver isso, gente, eu não vou ter a hipótese. A hipótese, ela só se concretiza quando o fato possuir os 3 critérios da hipótese.
Estão me entendendo ou falei grego agora? Hein, gente? Pode repetir, por favor? Então, vamos lá. Olha só. A hipótese, ela não vai startar a consequência? Não é isso que eu estou ensinando para vocês? Quando ocorre o antecedente, como consequência, vem a relação jurídica do consequente. Eu só vou ter relação jurídica do consequente se a hipótese se concretizar, tudo bem? E quando é que a hipótese se concretiza? Quando os 3 critérios estiverem presentes. Se me faltar um dos critérios, eu não tenho hipótese. Então, como no exemplo que a Natália falou, se eu for proprietário de um imóvel urbano, mas em Taubaté, isso não é hipótese para o IPTU de Campos. Pode até ser hipótese para o IPTU de Taubaté, mas não para o de Campos. Porque de Campos falta o critério espacial. Assim como para ela, que é dona de uma casa em Campos, ela não vai concretizar a hipótese aqui de Taubaté. Pode ser a de Campos. Exatamente por causa do critério espacial. Tudo bem para vocês? Entendeu, Natália? Entendi. Alguém tem alguma dúvida? Então, gente, presta atenção. Quando a norma jurídica tributária entra em vigor e ela cria esse antecedente, ela cria essa hipótese, é como se parasse sobre a nossa cabeça uma nuvem. Tudo bem? E nessa hipótese, ela vai dizer qual é o fato que tem que ocorrer em determinado momento, em determinado local, para que nasça a relação jurídica tributária, para que nasça o consequente. Tudo bem? Vou até arrumar aqui também, a relação jurídica, vou colocar aqui, ó, tributária. Tá ok? Agora, eu pergunto para vocês. Quando... Olha só. Alguém já ouviu falar da expressão fato gerador? Né? Vamos lá, gente. Alguém já ouviu Eu falar já da ouvi expressão falar, professor. fato gerador? Já. Beleza. Então, o que é o chamado fato gerador? Sim. Tá? Presta atenção comigo. É a ocorrência no mundo fenomênico de um fato que possui os 3 critérios da hipótese. Quando o fato possuir os 3 critérios da hipótese, então esse fato vai ser chamado de fato gerador. Gerador do quê? Da obrigação tributária, do consequente. Estão me entendendo? Então vamos lá. Antecedente, hipótese. Importar produto estrangeiro. Espacial é trazer de fora do Brasil para dentro do Brasil. Temporal é o momento em que esse produto entra no território nacional. Tudo bem para vocês? Então, olha só. No momento que eu faço uma compra pela internet de um produto chinês, quando eu recebo esse produto chinês, não houve uma importação? Nesse momento ocorreu o fato gerador do imposto de importação. E aí vai nascer para mim a obrigação tributária. Dúvidas? Gente, posso fazer uma pergunta para vocês? Eu quero que vocês desenvolvam o raciocínio. Fato gerador é igual à hipótese tributária? O que vocês acham? Acho que não. Por que não, Dulcinea? Porque a hipótese pode ou não acontecer. E o fato é depois que já aconteceu, não é? Legal, legal o seu raciocínio. A hipótese tributária, veja bem, ela está onde? No antecedente. Perfeito. O antecedente da regra matriz.
E essa regra matriz eu estou construindo a partir da interpretação do texto da... Constituição. Não. Constituição não. Texto da... Ó, eu estou aqui, Eu estou aqui, Lucinéia. Lei tributária. Tá? Mas, você deu risada e tal, gente, mas é perfeito, é muito importante essas colocações de vocês para eu orientar vocês, entendeu? Veja bem, Lucinéia, quando eu falo de regra matriz, eu já não estou mais no sistema constitucional tributário. O sistema constitucional tributário, lá na Constituição, ela é regras de estrutura. Eu estou agora aqui na lei tributária, ó. É a lei tributária que vai impor o tributo. Então, é a lei tributária que vai construir a regra matriz. Entendeu? Então, na verdade, quando eu falo de hipótese de incidência, quando eu falo um antecedente normativo, tá, da regra matriz, eu estou falando numa coisa que está na lei. E olha, é uma coisa que joga para o futuro. A lei fala: todos os proprietários de veículos automotores no estado de São Paulo. Eu estou jogando para o futuro. O fato, gente, o fato gerador é uma ocorrência no mundo fenomênico que se subsume a essa classe que está na hipótese. É um elemento da classe. Eu, Ricardo Murad, proprietário desse veículo Fiat assim, assado. Você veja que o fato gerador é uma individualização da hipótese. O fato gerador é a ocorrência no mundo fenomênico de um fato que possui os 3 critérios da hipótese. Entenderam ou não? Dúvidas? Ficou um pouco confuso. Hã? Ficou um pouco confuso, eu não entendi. Pedro não entendeu? Isso. Dá um exemplo de tributo aí para mim, Pedro. PTU. Eu não queria falar com o PTU, porque eu tenho um exercício programado para vocês aqui que é só exatamente sobre PTU, tá? Nós vamos trabalhar com ele. Mas dá um outro exemplo aí para mim, por favor. PVA. É muito parecido com o PTU. Pô, professor, já te dei 2 exemplos, você negou, né? ISS, Legal, ISS. Beleza. Qual o critério material do ISS? Prestar serviço. Prestar serviço. Qual o critério espacial? O local onde o serviço foi prestado. O local que o serviço foi prestado. O ISS é um tributo de competência municipal, certo? Uhum. Não sei se vocês, eu não falei de competência ainda, mas é meio intuitivo isso, vocês já sabem da vida de vocês aí, né? Então, quem tem competência para criar a lei tributária do ISS é o município. Então, vocês concordam comigo que o critério espacial é o local onde o fato vai ocorrer, que tem que estar dentro do âmbito do território do município, tudo bem? Uhum. E o critério temporal? A partir do momento que o serviço foi prestado, dentro daquele município. Exatamente. Geralmente o ISS ele fecha no mês, né? Você fecha um mês, tudo bem? Você presta o serviço e aí você vai prestando serviço. Vamos supor, o estacionamento. O cara tem um estacionamento. Então, todo dia ele está prestando serviço. Depois ele fecha todo o serviço que ele prestou no mês e apura mensalmente, tudo bem? Mas o critério temporal é o momento em que ele prestou o serviço. O cara foi lá. Tá? Aí, então, vamos pegar esse exemplo, Pedro. Critério material. Prestar serviço de estacionamento no âmbito do território do município, no momento em que o serviço for prestado, ou seja, no momento que você parou o carro. Tudo bem, Pedro? Uhum. Esse é o antecedente. Ele não está dizendo quem vai parar, ele não está dizendo qual estacionamento, ele não está dizendo nada, ele está dizendo apenas o quê? Todas as pessoas que prestarem esse serviço de estacionamento no âmbito do município de Taubaté, no momento em que prestarem esse serviço, se tornam devedores do ISS. Tudo bem, Pedro? Ok. Beleza. Aí vai você, Pedro, no meu estacionamento, localizado na rua Dr. Pedro Costa, número tal, no dia 3 de abril de 2020, e para o seu carro no meu estacionamento às 8h30 da manhã,
e retiro o seu carro às 9h30 da manhã e eu lhe cobro R$5. O que aconteceu, Pedro? Prestação de serviço. Então, mas esse fato específico do Pedro ter ido naquele estacionamento especificamente, naquele horário, e ter sido cobrado dele um valor de estacionamento, o que eu chamo isso? Fato gerador? Fato gerador. Percebe? Percebe como é diferente do antecedente? Porque aí, vamos imaginar que a Mirelle, à tarde, vai no meu estacionamento. No momento que a Mirelle vai à tarde no meu estacionamento e eu cobro dela lá por ter deixado o carro no meu estacionamento, aí ali ocorreu outro fato gerador. Aí no outro dia vai a Júlia. Então percebam que a hipótese que está na lei, ela vale para todo mundo. Só que à medida que as pessoas vão parando o carro no meu estacionamento e eu vou cobrando dela o estacionamento, vão ocorrendo os fatos geradores, vão ocorrendo no mundo fenomênico aqueles fatos descritos no antecedente normativo. E aí eu vou chamar aqueles fatos de geradores. Entendeu agora? Entendi. Okay. Entendeu a Obrigado. diferença entre fato gerador e hipótese? Sim. O fato gerador nada mais é do que a concretização no mundo fenomênico de um fato que possui os 3 critérios da hipótese. É a concretização da hipótese, digamos assim. Ou a individualização da hipótese. Ficou claro agora, Pedro? Sim. Alguém tem mais alguma dúvida? Beleza. Gente, agora eu vou falar do consequente da regra matriz. Mas como falta menos de 1 minuto, eu vou encerrar e começarmos de novo. Tudo bem?